O Governo lançou 14 apoios para ajudar jovens com menos de 35 anos. Vários deles vão ajudar-te a poupar muito dinheiro se os souberes aproveitar. Nos próximos minutos vais descobrir todos os 14 apoios ao pormenor, como é que os podes aproveitar e simulações de quanto consegues poupar. Já quase 10 mil portugueses confiam em nós para os ajudarmos com estes temas financeiros. Não vai ser neste vídeo que vamos falhar. Nós somos a Desconheço e a nossa missão é ajudar os portugueses nos momentos financeiros das suas vidas. O que devia ter sido ensinado nas escolas vai ser ensinado de forma simples e direta ao assunto aqui por nós. Subscreve para te ajudarmos em futuros vídeos. A primeira medida que o Governo implementou para ajudar os jovens foi o reforço das ofertas de camas. Através de protocolos como o Vijovem e o Inatel, vão ser disponibilizadas 709 camas das pousadas de juventude e Inatel em concelhos com instituições de ensino superior. As camas foram distribuídas como este mapa mostra, com 100 camas para a região de Lisboa, 76 para o Porto, 56 para a Almada, 52 para Portimão e o resto distribuído pelo país. Estas camas vão integrar a oferta que os Serviços de Ação Social, ou SAS, de cada instituição de ensino superior têm, e a atribuição vai ser gerida por estes mesmos serviços. Esta medida de camas em 2024 vai gastar 900 mil euros e em 2025 vai gastar 2,6 mil milhões de euros. A medida vai entrar em vigor no ano letivo de 2024 e 2025, em setembro. A segunda medida é a criação de uma linha de financiamento para as instituições de ensino superior assinarem protocolos de reforço de camas com entidades públicas, privadas e do setor social. As camas são para os estudantes com bolsa que se encontrem deslocados, mas se não esgotarem, os estudantes sem bolsa e deslocados também podem usar este serviço se pagarem por ele. A atribuição das camas é gerida pelos Serviços de Ação Social, tal como na medida acima. E em 2024 esta medida terá um custo de 1,9 mil milhões de euros e em 2025 vai subir para 5,5 mil milhões de euros. Entrou em vigor em setembro de 2024 para o ano letivo 2024 e 2025. A terceira medida é para os estudantes que os rendimentos familiares sejam um pouco acima do valor para o acesso ao complemento de alojamento. Portanto, a estes estudantes é dado um apoio de complemento de alojamento, que é de 50% do valor atual. Esta medida é para os agregados familiares que o rendimento é superior a 23 vezes o IAS e igual ou inferior a 28 vezes o IAS. Ou seja, basicamente, está entre os 23 e os 28 vezes o IAS, que basicamente é para rendimentos entre os 11.712 euros e 98 cêntimos e os 14.259 euros e 28 cêntimos por ano. Os candidatos são escolhidos com base no rendimento até esgotar o orçamento do Estado para esta medida. A medida vai ter um investimento de quase 32 milhões de euros anualmente, ou seja, se prevê que abrange mais de 13 mil estudantes sem bolsa. Em 2024 serão gastos 12,7 milhões de euros nesta medida e em 2025 31,8 milhões de euros. Tal como as medidas anteriores, inicia em setembro de 2024. A próxima medida que o Governo implementou foi uma alteração ao regulamento das bolsas de estudo que são dadas aos trabalhadores estudantes, basicamente para mais trabalhadores estudantes receberem a bolsa de estudo. Mas concretamente o objetivo é, em 3 pontos, alargar o número de trabalhadores estudantes que recebem as bolsas, resolver uma injustiça social em que um jovem de um agregado com baixos rendimentos que quer ajudar o seu agregado a suportar os estudos ao arranjar um part-time ou full-time pode perder os apoios sociais a que tem direito. Forçar também o acesso ao ensino superior de estudantes com rendimentos mais baixos. Para perceberes melhor, vamos ver isto aqui com um exemplo. Antes da alteração, se os teus pais ganhassem cerca de 1.255 euros por mês, que é o máximo para seres elegível para a bolsa, tu só podias ganhar até 350 euros por mês como trabalhador estudante sem perder o direito à bolsa. Agora, depois da alteração, o teu salário como trabalhador estudante não conta para o cálculo da bolsa até um limite de 14 salários mínimos por ano. Isto significa que podes ganhar muito mais sem perder o direito à bolsa. Se ganhares mais do que esse limite, só o valor extra é que conta para o cálculo. Esta mudança permite trabalhar e ganhar mais dinheiro sem correr o risco de perder os apoios sociais a que tens direito. A quinta medida é o reforço do programa Cuida-te Mais. O Cuida-te Mais é um programa do Instituto Português do Desporto e Juventude que tem como objetivo promover a saúde e estilos de vida saudáveis para os jovens. A partir de setembro vão acontecer algumas mudanças importantes. Vão adicionar 100 novos profissionais ao programa, incluindo psicólogos, nutricionistas e enfermeiros, e o programa vai passar a incluir jovens até aos 30 anos, em vez de parar nos 25 como era antes. Isto significa que mais jovens vão poder beneficiar deste programa e terão acesso a mais profissionais
profissionais de saúde para os ajudar. Quanto ao dinheiro investido, em 2024 vão gastar 675 mil euros o governo, em 2025 o valor sobe para 2 milhões de euros. Estas mudanças começaram a 1 de setembro deste ano, 2024. A sexta medida é a introdução de cheques psicólogos, em que as universidades vão começar a dar cheques psicólogos aos estudantes. Com isto, vão conseguir oferecer mais de 100 mil consultas de saúde mental. Se precisares de ajuda, podes pedir um cheque aos serviços de ação social da tua universidade e eles depois vão avaliar a tua situação e dar-te os cheques conforme as tuas necessidades. O melhor é que podes escolher o psicólogo que quiseres. Vais ter acesso a uma lista nacional com todos os profissionais que aceitam estes cheques, depois basta escolheres um que queiras. Quanto ao dinheiro que vai ser investido neste programa, em 2024 vai ser gasto 1,5 milhões de euros, em 2025 o valor já sobe para 3,75 milhões de euros e esta medida começou também em setembro deste ano. A sétima medida é a introdução dos cheques nutricionista. É parecida com os cheques psicólogo, mas desta vez para consultas de nutrição. Aqui está tudo o que precisas de saber. As universidades vão distribuir cheques nutricionistas que vão permitir mais de 50 mil consultas de nutrição. Se precisares de ajuda com a tua alimentação, podes pedir um cheque aos serviços de ação social da tua universidade. Eles vão avaliar a tua situação e dar-te os cheques conforme as tuas necessidades. Tu podes escolher o nutricionista que quiseres, tal como os psicólogos, vais ter acesso a uma lista nacional com todos os profissionais que aceitam estes cheques. O dinheiro que vai ser investido nesta medida é, em 2024, vão ser gastos 750 mil euros e em 2025 o valor já sobe para 1,875 milhões de euros. E esta medida também começou em setembro de 2024. A partir de setembro, vais ter acesso gratuito a produtos de higiene menstrual nas escolas do ensino básico e secundário e nos centros de saúde de todo o país. Isto é mesmo para todos. Claro, obviamente, tens de ser mulher. Não importa quanto dinheiro tu ou a tua família ganha, tens de ser do sexo feminino, obviamente. O que isto significa para ti é, podes ter produtos menstruais de graça na tua escola ou no centro de saúde mais próximo, não tens de te preocupar com os custos destes produtos e esta medida pode ajudar até 120 mil raparigas e mulheres em Portugal. Quanto ao dinheiro que o governo vai gastar neste programa, em 2024 vão investir 3,4 milhões de euros e em 2025 o valor sobe para 10,1 milhões de euros. E esta medida começa também, ou começou, a 1 de setembro deste ano. A nona medida é a isenção do IMT, que é o Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis. Mas vamos lá ver, o que é mesmo o IMT? É o imposto que pagas quando compras uma casa. Normalmente é uma despesa extra que tens de considerar além do preço da casa. E agora primeiro, a nova isenção para jovens é a seguinte. Se tens até 35 anos, não vais pagar IMT na compra da tua primeira casa. E isto só se aplica se fores para lá viver, ou seja, se for uma habitação própria e permanente. E a isenção é total para casas com valor até 316.272 euros. Se a casa for mais cara, aquelas com o valor entre 316.272 euros e 633.453 euros, ainda tens um desconto, mas não é total. E acima deste valor dos 633.453 euros de custo, não há qualquer isenção. Esta medida entrou em vigor a 1 de agosto de 2024 e como o IMT é um imposto que vai para as câmaras, o governo vai criar uma forma de compensar as câmaras pelo dinheiro que vão deixar de receber. A próxima medida para ajudar os jovens a comprar a primeira casa é a isenção do imposto de selo, que de forma simples funciona desta forma. Se tens até 35 anos e estás a comprar a tua primeira casa para viveres, além de não pagares o IMT, também não vais pagar o imposto de selo. Esta isenção aplica-se totalmente para casas com valor até os 316.272 euros. Se a casa for mais cara, só pagas o imposto sobre o valor que ultrapassar esse limite. Esta medida começou a 1 de agosto de 2024 e se fizermos as contas com estas duas medidas, estes são os valores que consegues poupar. Para uma casa de 200 mil euros poupas 5.578 euros por não pagar estes dois impostos, o IMT e o imposto de selo. Se a casa for de 250 mil euros, já poupas 9.478 euros. Se subires para uma casa de 350 mil euros ou mais cara, já tens de pagar algum IMT e imposto de selo, mas poupas na mesma 14.686 euros. A 11ª medida é a isenção de emolumentos. Além das outras isenções que já falámos, também não vais ter de pagar os emolumentos. São uma espécie de taxa quando registares a compra da tua primeira casa. Isto aplica-se se a casa tiver um valor patrimonial de até os 316.772 euros, se for comprada entre vivos, ou seja, se não for uma herança, e se for a tua primeira casa. Esta isenção também inclui emolumentos do registro do empréstimo e da hipoteca, se os tiveres. O Governo vai ver como esta medida está a funcionar daqui a 3 anos e decidir se continua ou não. A
A 12ª medida é a garantia pública na compra da primeira habitação. O Governo criou uma garantia pública para facilitar a compra da primeira casa para jovens. Isto significa que o Estado vai garantir até 15% do valor da casa que queres comprar. Isto vai ajudar-te a conseguir um empréstimo de 100% do valor da casa, sem precisar de entrada inicial. Para poderes usar esta ajuda, tens de cumprir as seguintes condições: ter entre 18 e 35 anos, viver em Portugal, ou seja, tens de ter cá o teu domicílio fiscal, ganhar menos de 81.199 euros por ano, que corresponde ao último escalão do IRS, não ter outras casas, nunca ter usado esta garantia do Estado antes e a casa que queres comprar não pode custar mais 450 mil euros. Esta medida começou a 1 de agosto de 2024 e lembra-te que o Estado só garante até 15% do valor da casa. Por exemplo, se a casa custar 200 mil euros, o Estado garante no máximo 30 mil. Esta ajuda serve para que o banco te possa emprestar todo o dinheiro que precisas para comprar a tua casa sem teres de dar uma entrada inicial. A penúltima medida é a atualização do programa 65 Jovem. Se queres saber exatamente como funciona o programa, vê este vídeo que fizemos sobre a Porta 65 Jovem e descobre quanto é que consegues não pagar em rendas de casa. Mas as atualizações são: já não há qualquer limite máximo de renda para te candidatares. Antes, se a renda fosse muito alta, podias ser escolhido, agora isso já não acontece. Se não tiveres declaração de IRS, só precisas mostrar 3 meses de recibos de vencimento, em vez de 6, isto torna tudo muito mais fácil e rápido. O processo de candidatura também mudou, agora primeiro candidatas-te ao apoio e depois de saberes quanto é que vais receber, é que procuras uma casa que se encaixe nesse valor. E só entregas o contrato de arrendamento no final. Podes candidatar-te todos os meses, as candidaturas são avaliadas com base no teu rendimento e no do teu agregado familiar. Quem mais precisar tem prioridade. Estas mudanças começaram a 1 de setembro deste ano e o dinheiro que o Governo vai gastar nesta atualização é: em 2024 vão gastar mais de 16 milhões de euros do que gastam neste momento e em 2025 vão gastar mais de 26 milhões de euros do que gastam agora. Por último e mais importante, temos as taxas reduzidas do IRS Jovem que vão mudar. Tal como a medida anterior, também temos um vídeo a explicar tudo sobre o IRS Jovem para veres. As mudanças vão ser: a partir de 1 de janeiro de 2025, se tiveres até 35 anos, vais pagar menos IRS. As novas taxas de IRS para jovens vão variar entre os 4,4% e os 15%, dependendo de quanto é que ganhas. No primeiro escalão pagas só 4,42% face a 13,25%, no segundo escalão pagas 6%, que é menos 12% que o normal, no terceiro escalão pagas 7,67%, no quarto escalão pagas 8,67% em vez dos 26%, no quinto escalão pagas 10,92% em vez dos 32,75%, no sexto escalão já pagas 12,33% em vez dos 37%, no sétimo escalão em vez de pagares 43,5% pagas apenas 14,5% e no oitavo escalão é 15% em vez de 45%. E por último, para os rendimentos acima de 81.199 euros por ano pagas na mesma os 48%. IRS Jovem não se aplica a pessoas com estes rendimentos. Se já estás a beneficiar do IRS Jovem atual, podes escolher o que for melhor para ti, o novo sistema ou o antigo. Esta medida aplica-se a ti se tiveres até 35 anos no dia 31 de dezembro de cada ano. As novas taxas aplicam-se aos teus rendimentos do trabalho categoria A e trabalho independente categoria B. Quanto ao impacto financeiro que esta medida vai ter, o Governo vai gastar cerca de 1.000 milhões de euros por ano com esta mudança e o novo IRS Jovem vai custar 1.200 milhões de euros no total, comparado com os 200 milhões que custa atualmente. O mais importante é sabermos quanto é que vamos poupar com estas medidas. E o Governo já desenvolveu simulações com a atualização destas medidas. Esta poupança é uma média anual calculada com base num horizonte de 15 anos em que um jovem começa a trabalhar aos 21 anos, com o rendimento dito na tabela e depois tendo em conta a taxa de inflação e a evolução real dos salários, que é de 2% e 2,5% respectivamente. Se fores solteiro e tiveres rendimentos até 1.400 euros por mês aos 21 anos, consegues poupar anualmente 2.673 euros e 18 cêntimos. E para casais com o mesmo rendimento, poupam 5.346 euros e 74 cêntimos. Para poupares uns trocos quando tens 20 a 35 anos, não te ajuda muito para o resto da tua vida. O importante é preparares o teu futuro com bons investimentos e teres dinheiro para ti e para a tua família. Neste vídeo mostramos como consegues ir dos 0 euros aos 500 mil depois de impostos. Vê este vídeo para saber exatamente como. Te garanto que isto não é qualquer tipo de scam, nem nada para enriqueceres rápido.